Olá, seja bem-vindo. Me chamo Patterson e hoje eu quero mostrar para vocês um pouco mais de como que foi a minha submissão para Rhino Backend 2024. Esse ano eu tava muito querendo tentar talvez ganhar, mas como não teve critério de ganhador e todo mundo foi no espírito de se funcionou, se tá tudo certo, tá bacana. Então, para quem não sabe o que é Rhino Backend, Rhino Backend é basicamente ela rola no Twitter, ela é organizada pelo Francisco. E o que que é? É basicamente a gente compete, né? Tenta competir, escrevendo uma API, né? E essa API ela é testada contra um conjunto de testes. E basicamente, quanto mais performante a tua API é, mais chances tem de você ser bem colocado na rinha. Essa rinha não teve ganhador, né? Ela só teve os. ah, ela só disse se você fez o que deveria ser feito, né? Então, basicamente, a ideia era, tipo, digamos assim, se isso aqui fosse um projeto, entrega para um cliente, né? Se ele atenderia às expectativas definidas do cliente, né? Enfim. E daí, basicamente, a arquitetura, o que a gente tem que fazer, né? Você escreve a API, tem um probleminha lá, nesse caso, nesse ano a gente teve um probleminha de débitos e créditos. Então, é tipo um mini sisteminha bancário, onde você tem clientes, cada cliente você pode realizar transações, né, de crédito ou de débito. E você tem que sempre manter um saldo do cliente. E quando é necessário, né, quando requisitado, você vai devolver então um extrato das últimas transações, bem como o saldo de cada cliente. Né? Toda essa API ela roda a partir atrás de um load balancer, né? Pode ser o Nginx, HProxy, HAProxy, sei lá. Daí você vai ter duas instâncias da tua API, né, para rodar em paralelo, e uma instância de um banco de dados de livre escolha, contanto que seja relacional. A grande questão nessa rinha, o grande problema é o seguinte: você tem que garantir consistência de dados, né? Então, como você tem duas instâncias da API, você tem que garantir que no banco que o saldo do cliente seja exatamente a conta dos débitos e do créditos, né? Toda vez que você debita na conta do cliente, você vai diminuir o saldo dele, toda vez que você acredita, você aumenta o saldo. E como tem muitas e muitas requisições entrando, você tem que garantir que essas transações são armazenadas no teu banco de dados e que cada operação de incremento ou decremento do saldo do cliente tem que ser atômico, né? Então você nunca pode ter inconsistência. Né? Então, quando vier uma transação de crédito de 100 e uma de débito de 100, tem que dar zero. Uma não pode sobrescrever a outra e ficar mais 100 ou menos 100. Tem que fechar a conta no final. Então, basicamente, a gente tem que ter controle de concorrência. Então, para fazer a minha API, eu acabei fazendo ela em C, que é a linguagem que eu sou mais confortável hoje e também porque ela vai dar bastante performance para nossa API, né? E para fazer toda a parte de comunicação TCP, ter o protocolo HTTP, parte de JSON e tudo mais, eu acabei usando um framework pronto, que é o Facilio, facil.io. Basicamente, o que ele te dá é uma abstração, então ele spawna para você um servidor web é, num ambiente paralelizado, né? Então ele usa vários threads e vários processos, né? Vários processos na máquina Linux e Windows, né? Onde você pode só dar os renders das conexões e já fazer o parsing do HTTP e do JSON para você poder tá utilizando. Então ele é bem bare bones, mas pra gente aqui vai funcionar muito bem. É melhor do que perder muito tempo escrever tudo na mão, né? Então aqui já tá tudo bonitinho, feito, o ambiente paralelizado e várias outras questões. E também eu vi uma galera no Twitter falando do Linux, que tem uma API do Linux chamada IO Uring, que é um utilitário de assincronismo feito já integrado no kernel. Então, com isso, a gente consegue usar uma biblioteca para poder realizar operações assim, delegar operações assíncronas para o kernel. E aparentemente a performance é muito boa. Não cheguei a usar, mas eu vi bastante gente usando, então talvez esse aqui seja o grande macete para arrancar a última gotinha de performance ali, se você estiver fazendo uma API de alta performance, né? Mas aqui eu acabei usando o framework web. Tá, então vamos lá. Como é que foi implementado tudo isso? Então vamos começar pelo main, né? Nosso ponto de entrada de qualquer programa C. Aqui no final a gente inicia o servidor do Facilio. É bem fácil começar um servidor.
Você só configura a porta, passa um callback único para todas as requisições e spawna ele com uma quantidade de threads e quantidade de processos específicos, né? Essa função de callback, ela vai direto para um controladorzinho que eu tenho aqui, onde dependendo do método de entrada, a gente passa para duas funções de callback, que a gente tem perdão, duas rotas, né? Não, sem perdão. A gente delega, né? Conforme o método, né? Se for o método get, então a gente passa para pegar o extrato. Se for um post, a gente passa para postar uma transação. Então, para pegar o extrato aqui de dentro do controlador, a gente vai fazer alguma comunicação com o banco de dados, né? Então, eu escolhi usar o Postgres, que eu queria aprender mais, né? O Postgres aí é o banco mais utilizado por todo mundo, é muito show usar ele. Aqui, como vocês podem ver, tem algumas funçãozinhas, funçõezinhas auxiliares aqui. Então, por exemplo, quando a gente vai pegar o extrato, a primeira coisa que a gente faz é pegar o extrato aqui. Daí tem essa função chamada transextrato, que ela devolve DB results. Então, se eu for ver essa função, ela vai estar dentro do modelo, né? Então, tem um modelinho aqui de transação, e quando a gente pede um extrato das transações, é feita essa query aqui para o banco de dados. Como eu estou fazendo em C, existe uma biblioteca para comunicação com o Postgres usando C, certo? Só que eu não gostei muito dela e no espírito de tentar fazer as coisas manualmente, eu fiz uma camada de abstração em cima de comunicações de banco de dados, né? Então, aqui como vocês podem ver, eu chamo o dbexec e passo um parâmetro de número inteiro para essa query aqui. Mas essa função de execução ela é da minha própria biblioteca. Então tem essa camada aqui, chamada só de DB. Ela exporta algumas funções básicas, né, para você lidar com banco de dados. Isso aqui foi a parte que mais tomou tempo do projeto, né? Então, basicamente, ela é um big struct aqui, que tem as informações de conexão do banco de dados, tem qual o banco que a gente está usando, né? Então, por enquanto, só tem suporte a Postgres, né? Tem Postgres aqui, Postgres e Postgres 15, mas pode ter outros bancos, né? E a questão é só botar. Perdão, a intenção é abstrair um pouco a conexão com o banco, né? Tem estado de conexão, tem um contexto, então a gente tem. ah, no contexto, a gente tem todas as conexões ativas para o banco de dados, né? Então já tem uma connection pool embutida, então já facilita a nossa vida, né? Como lá a gente vai ter um servidor web multithreaded, o ideal é que cada thread, né? Cada conexão do servidor web tenha a sua própria conexão com o banco, para não gargalar, né? Então fica n para n a relação de threads threads do servidor web para threads de conexão com o banco. Então já tem a pool integrada aqui. Então o banco de dados hoje ele está sendo feito assim. Existem algumas técnicas bem safadas aqui. Por quê? Porque a API ela nunca especifica que existem múltiplos clientes. É, então eles dão pra gente que vai ter só 6 clientes. Então só tem 6 clientes nesse banco inteiro. Então é bem legal porque a gente pode tomar alguns atalhos na hora de fazer essa aplicação. Então, pensando, né, nas transações, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar duas tabelas. Uma tabela para cliente, né? Só tem o ID, o limite o limite de transação que o cliente pode ficar em débito com o banco e o saldo atual dele. E a outra tabela que é a tabela de transações, onde você vai ter o ID da transação, cliente, o tipo, né, se é crédito ou débito, a descrição, o valor e a timestamp. E tem a restrição aqui da FK. Opa! A restrição da FK também. Aqui a gente já insere os clientes com saldos iniciais. E como vocês podem ver, aqui embaixo eu crio partições. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para dar performance para nosso banco é colocar. A gente vai particionar a tabela de transações, né? Que vão ser muitas transações feitas. E a gente vai particionar para cada cliente. Então, olha que legal. A gente cria aqui micro tabelas, as nossas partições, dependendo do ID do cliente. E daí a gente indexa tudo, cara. Então, primeira coisa, eu vou
criar um index no ID das transações, né? Esse é o padrão. A gente vai ter um index do tipo de cliente, né? Então, esse index com essas partições vai ajudar a gente a tomar o belo de um atalho na hora que a gente pedir transações de um certo cliente do banco de dados. E como a gente tem que ordenar esses dados, né? Em ordem de os últimos 10 valores inseridos para aquele cliente, né? Então, a gente tem que fazer order by e os first 10, né? First 10. Daí, o que eu fiz aqui? Eu botei um index no timestamp. E isso daqui, conforme eu prevê lá o manual do Postgres, ele vai. Esse index aqui vai ajudar muito na hora de a gente fazer o order by. Daí, pro resto, para ficar um pouquinho mais fácil de ter as queries, então o jeito certo de você ter uma query performante é você fazer uma prepared query. O problema é que a prepared query é em contrapartida numa query normal, né, que você só manda. O ideal é que você dê as queries de antemão para o Postgres poder fazer as estratégias loucas dele, né? Então você pode fazer isso com a prepared statement, só que o prepared statement ele é vivo durante o tempo de conexão. Mas como a gente está usando uma connection pool, daí eu teria que cadastrar todas essas prepared query para cada conexão que eu spawno. Então eu acabei utilizando procedures e funções dentro do banco mesmo, que eles vão agir como se fossem prepared queries, mas eu posso chamar eles diretamente dos meus pontos de conexão, eles vai ser relativamente performante. Então aqui tem três funções, né? Uma é para a gente inserir uma transação, uma para fazer o update do saldo do cliente e a outra para pegar o extrato do cliente. Bem simplão. A sacanagem aqui é a gente criar duas tabelas, né? Duas unlocked tables, então em nenhum momento essas tabelas vão ser gravadas na memória, mas tudo bem. A gente quer velocidade, não. A gente quer garrinha, não quer. Não tá nem aí se o negócio vai permanecer funcionando depois dos testes, né? Ah, partições e vários indexes, né? Então, isso aqui, e é claro, né, as procedures e funções. Isso aqui vai funcionar muito bem na hora quando a gente estiver inserindo transações uma atrás da outra. E a única questão que a gente não vai cobrir aqui do lado do banco é a consistência dos dados, né? Então, a consistência dos dados do saldo do cliente, a gente vai tratar na API. O controle de concorrência vai ser feito na API. Então, teve muita gente que fez controle de concorrência na tabela de partições, perdão, toda vez que vai ser inserida alguma transação, se insere na tabela de transações e se atualiza saldo nos clientes. E na hora de atualizar o saldo no cliente, a gente usa o insert e o update for, né? Não, perdão, é o for, acho que é o update for. Tem uma sintaxe lá que a gente garante que o acesso à row, né, a linha do cliente na tabela de clientes, ela é feita de forma atômica. Só que isso consome muito tempo e não é exatamente performante. É um pouquinho performante, mas não tanto quanto se a gente fizesse direto a, na API, nos clientes. Então, aqui eu fiz a maior sacanagem de todas. Eu comecei querendo fazer um esquema de cache. Então, a ideia é a seguinte: em vez de cada vez que chega uma transação a gente gravar no banco, o... a gente gravar a transação e atualizar o saldo, a gente grava só a transação no banco e grava o valor do cliente, o valor do saldo do cliente para cada transação em um cache. Daí, esse cache a gente vai controlar com o mutex, tá certo? Então, aqui para cada cliente vocês vão ver que tem a criação do mutex. E na hora que eu vou acreditar ou debitar, eu uso o mutex para fazer um lock e unlock. Perfeito? Né? Aqui a gente faz o controle de concorrência para cada cliente. Então, se mantém em cache o valor do saldo, se grava as transações no banco e toda vez que alguém requer um saldo, o que a gente faz? A gente pega aqui, a gente pega os clientes do cache e na hora que eu pego o saldo do cliente no cache, então no mesmo momento que eu peço o extrato, eu vou lá e gravo no banco. Então, os pontos de sincronia entre o cache
E o banco é toda vez que o cliente pega um extrato. Não é a melhor forma de fazer, mas tudo bem. Enfim, o controle de concorrência é feito na API através de mutex, que, na minha visão, é o que deu para fazer de mais performante. Mas, se vocês lembrarem de antes, então se diz que a gente vai ter duas instâncias da API. Ele já fudeu, porque se eu tiver duas instâncias da API, esse meu modelo de cliente ele não vai mais funcionar. Por quê? Porque o cliente ele vive num contexto global. Então eu tenho um cache, esse cache está dentro do contexto global, dentro desses trunks de clientes. Então aqui vocês vão ver que eu leio do. Perdão, aqui é só o modelo, né? Mas na hora que eu estou utilizando aqui no controlador, vocês vão ver que a gente pega o cliente update do contexto global, tá ligado? Do contexto global, a gente pega o banco e os clientes. Então tá aqui, ó, contexto.clientes, tá aqui o objeto global e os clientes é o do nosso modelo, tá certo? Então a gente tem, digamos, para cada instância da API, a gente vai ter um cache separado. Daí como é que você sincroniza entre os dois caches? Você não sincroniza. Você pode fazer, pensar de várias coisas malucas, né? Você pode usar um pipe, pode usar não sei o quê, pode comunicar entre as duas. Enfim, talvez tenha sido uma má ideia deixar o cache o cache controle de concorrência nas APIs. Se for fazer assim, pra valer, deixa no banco já. Usa o update for lá. Mas eu queria usar o Mutex. Então o que eu fiz? Eu fiz a coisa mais fedida possível. Como eu tenho um load balancer, eu fiz o seguinte: se toda vez que alguém fizer uma requisição para um cliente, cliente 1 e 2, por exemplo, passe para instância 1. Toda vez que for 3, 4 ou 5, passe para API 2. Ou seja, como a gente só sabe que vai ter 6 clientes, né, de índice 1 a 5, perdão, 5 clientes, sorry, são 5 clientes de 1 a 5, então o que a gente faz? Como cada instância tem o próprio cache, se eu manter o cache do cliente 1 e 2 em uma instância e o de 3, 4, 5 em outra instância, nunca vai ter conflito entre os dois. O problema é que quando eu compartilho clientes entre instâncias, né? Se eu tiver cache do cliente 1 na instância 1 e na instância 2, vai ter diferença entre os dois. Mas se o cliente 1 só ficar na instância 1 e se o cliente 3, por exemplo, ficar só na instância 2 da API, vai tudo funcionar bonitinho. Então a gente, a gente faz um match e roteia conforme o cliente para uma instância separada. E daí os clientes vão tomar vantagem do cache, o Mutex vai garantir que o saldo é correto e a gente vai continuar tendo um cache para cada instância sem utilizar o banco de dados. Foi a minha estratégia para garantir concorrência e performance ao mesmo tempo. Daqui nos testes a gente tem, então, o primeiro teste base, né? Terminei de fazer a API, vamos testar agora como é que ficou. Como vocês podem ver aqui, então, tem os nossos cenários de validação, extrato, crédito e débito. E aqui nas validações, ó, eu tomei 13% de KO, ou melhor, aqui ó, na verdade deu vários KOs aqui, ó. Então, todos esses KOs são requisições que vieram com um valor errado, né? Então, elas deveriam ter falhado e não falharam, ou elas deveriam ter sucedido, mas não sucederam. Então, já deu alguns probleminhas aqui, então, por erro de validação. Então, a gente arrumou os erros de validação, né? Tinha algumas coisas lá que eu não tinha previsto, por exemplo, quando vinha null dentro do JSON, o meu parser não funcionava direito, então foi arrumado. E depois disso, passou as validações. Daí tá aqui funcionando bonitinho, ok, e aqui tem os tempos médios, ó. E isso aqui realmente que é o que importava, né? A gente tá preocupado com performance na rinha. E toda hora você via alguém falando, quanto que deu o teu P99? Lá no Twitter, né? O que deu o teu P99? Então eles estão falando isso aqui, ó. É o tempo de resposta de todas as conexões dos 99% de requisições que demoraram menos, né? Então você pega todas as conexões, distribui elas, e daí você diz assim, 99% das conexões mais rápidas tem uma média tanto. Esse é o P99. Então, o que a gente almeja? Reduzir esse número aqui. Então, beleza, teve o teste de validação, e daí agora a gente começa pum, vamos dar pau nessa API, ver até onde que a gente consegue chegar. Então, tudo feito em C, otimizações lá no, no Postgres. O que a gente pode começar a fazer? Daí vem os truques, né? Primeira coisa,
file sync igual a zero na configuração do Postgres e unlocked table. Então, o que que é isso? A gente diz para não gravar, pro Postgres não gravar nada no disco. Pra o Postgres ficar só trabalhando na memória do computador. Então, isso é, salva algum tempo porque o Postgres nunca tem que salvar as coisas no disco, que é uma operação de disco, operação da I/O toma tempo, né? Então a gente desativa isso e eu usei um site chamado PGTune, onde você passa algumas configurações da sua instância do Postgres e ele te devolve um conjunto de configurações para otimizar o máximo possível a tua instância Postgres para performance. Tá aqui. Então você põe a tua versão e tudo que você precisa aqui, número de CPUs, memória RAM, e ele vai te dar um conjunto de configurações. Daí depois de ter feito essas modificações aqui, eu fui de 4 milissegundos para 3 milissegundos. Isso tudo até agora rodando com uma thread só, a minha API, e uma conexão com o banco de dados. E daí a partir daí começa a ficar exponencialmente mais difícil conseguir mais performance, né? Porque a gente já tá no nível muito bom aqui de performance. E como vocês vão ver a partir de agora, é bem difícil. Tipo, só a gente aumentando o número de conexões paralelas e o número de threads paralelas do servidor web, é bem difícil tentar aumentar esse número. Então, esse aqui a gente estava com uma thread e uma conexão, agora a gente está com 5 threads e 5 conexões com o banco. O tempo ficou o mesmo, cara, o mesmo. Daí a gente aumentou, agora a gente põe 20 conexões e 20 threads. Então, também não mudou muita coisa. E daí, ou seja, você tochar ali, talvez você não aumente o talvez você não aumente a tua performance. Então não adianta, o paralelismo, tipo, ele te ajuda até certo ponto, mas por trás dos panos, o que mais tem que se preocupar? Tem que se preocupar com as regras de negócio, para que elas sejam performantes, e a forma como você está tratando esses dados, né? Então, o fato de a gente estar utilizando um cache nas duas instâncias e otimizar a forma como o Postgres funciona, né? Tanto em configurações quanto no esquema, tudo isso é o que te vai dar mais performance. Menos o paralelismo, né? E o brute force da coisa, e mais a tua estratégia, como você vai lidar com esses dados. E no final a gente conseguiu um ótimo resultado, né? Então eu consegui baixar para 2 segundos depois de um tweak aqui e utilizando 20 threads com 20 conexões. Então, ao final de tudo, eu não achei o print em outro lugar, só achei aqui no Twitter mesmo. Qual que foi o resultado final da rinha, né? Então, depois que a gente montava as imagens Docker e o Docker Compose para subir, até mostrar aqui para vocês como é que funciona o Docker Compose. Aqui ó, tem as duas instâncias da nossa API, né? API 1 e API 2, o Nginx e o nosso banco de dados aqui. É bem tranquilinho esse Docker Compose. A gente fazia submissão para rinha e toda vez que alguém fazia um push, né, uma pull request lá pro repositório da rinha, tinha um negócio automatizado que rodava os testes, né? E no final eles fizeram um testezão com todo mundo num servidor lá. Daí o servidor tinha uma configuração parrudinha, então todo mundo conseguia uma performance melhor no servidor do que provavelmente na máquina pessoal. E esse foi meu. Então, ao final, eu consegui 1 milissegundo do IP99. E o que mais demorava é o 42 aqui milissegundos das validações. Que foi para todo mundo. Ah, eu não comparei meu resultado com os outros, mas eu vi que por cima, grande parte do pessoal que tava, tipo, levando a sério e tal, fazendo as coisas na mão, pessoal que fez em Rust, pessoal que fez em Go, tinha uma galera louca fazendo em Java no pelo, sei lá, o pessoal usando de tudo, as coisas mais apelonas que tinha, o pessoal usou e todo mundo chegou perto de mais ou menos desse resultado aqui, entre 1 e 2 milissegundos de P99, aqui beirando os 42 milissegundos, né, para mais para menos nas validações e tudo mais. E tudo isso, claro, né, sempre mantendo a consistência do saldo final do cliente, que era esperado. E também, depois que tava ali a finaleira, depois que chegou o final da renda back-end, tipo, o pessoal ainda continuou conversando sobre possibilidades e tudo mais.
E eu fui ver atrás de outras pessoas que tinham feito também a API em C. E eu vi que o Francisco repostou no LinkedIn o post de um tal de OUI, né? Que era uma empresa que fez uma submissão para Rhino Backend. E eu tive a oportunidade de conversar com o desenvolvedor, né? Atrás da OUI, é o Matheus. E o Matheus me explicou um pouquinho mais sobre a tecnologia por trás e o que ele estava fazendo. Cara, tem muita coisa legal aqui. O cara é cheio de ferramenta bacana. Então, em especial, as que eu mais gostei é a ferramenta do The Word e o Web Studio. Então, não só ele fez a submissão da Rhino Backend dele em C, mas como também ele tem uma empresa por trás, onde ele trabalha com várias ferramentas, todas feitas também na unha em C. E dentre elas a gente tem essas duas aqui que eu mais gostei, que é a Web Studio, que é um framework muito show de bola para C, que ele usou no framework web em C, que ele utilizou na Rinha. Então, bem bacana, é tipo a mesma pegada do Facilio. E o Do The Word, que é uma biblioteca basicamente, é uma biblioteca de I/O com file system, mas ela possui algumas features de banco, por exemplo. Então, você tem aqui questões de transação e de consistência de dados, né? Então, você tem, tipo, várias funções aqui para trabalhar com os dados no hardware, né? Então, tem questão de transação, de JSON, hash, listagem de diretório. Então, tudo que você puder fazer, quiser de interação com o sistema de arquivos do sistema, você pode fazer por aqui. E, cara, muito show de bola. Então, eles são uma empresa com bastante projetos aqui. Vale a pena checar o que eles têm para oferecer, né? Dar meus parabéns aqui de novo pro Matheus por ter esse ecossistema aí. E convido a todos aí que quiserem trabalhar e ajudar a expandir esse ecossistema, fiquem à vontade. Ou ir no GitHub. Então é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem dar uma checada no repositório, e é isso aí. Acessem lá, bem bacana. Deixe seu star. E é isso aí. Muito obrigado.